chegando ao fim, passou rápido demais, hein? Para os times mineiros, a última rodada tá dramática, tudo domingo às 4 horas da tarde. Haja coração. Cruzeiro visita o Juventude em busca de uma vaga na Liberta. Já já a gente fala disso, porque o Galo recebe o Atlético Paranaense na Arena num jogo que ganhou um ar de drama para os dois times ontem. Bonucci já tá na cidade do Galo. Clima não tá dos melhores por aí, não, né, Bonucci? Não tá e não é pra menos, né, Lud? Como você disse, fim de ano dramático pro Atlético, que foi de candidato ao título de todas as competições que disputou esse ano. A briga pela permanência na Série A nessa última rodada para afastar qualquer possibilidade de queda e ficar com a vaga na Sul-Americana, que é o que resta pro Atlético esse ano. Tem que vencer o Atlético Paranaense no domingo, num jogo que não vai ter a presença do público na arena, porque o Galo continua cumprindo aquela punição, né, pelos incidentes na final da Copa do Brasil. Em meio a tudo isso, o Galo também segue na busca por um novo técnico. O foco do clube ainda está nos estrangeiros, mas teve uma mudança de perspectiva, né? Galo que de 2020 para cá teve 4 argentinos no comando, agora está de olho nos portugueses. O plano A do Atlético, como a gente já trouxe aqui no GE desde ontem, continua sendo o Luiz Castro, que agrada pela forma de jogar e também pela experiência no futebol brasileiro, mas que deu uma entrevista, olha só, dizendo que não tem a intenção de assumir um novo clube até o meio da próxima temporada. O outro nome em questão é o do Pedro Caixinha. A gente vai ver agora na reportagem que o Galo não mantém um técnico no cargo há mais de uma década, por mais de um ano, olha só. O abatimento não é apenas pelas taças que não vieram, pela maior sequência do ano sem vitórias, pelos riscos inimagináveis no fim dessa temporada. É também pela filosofia que o Atlético prega, mas não consegue pôr em prática. Acho que futebol você não pode só se pautar por resultados. Você tem que se pautar por trabalho. O trabalho do Milito é muito bom, né? Dos treinadores que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar, eu colocaria ele no top 5. Até parece uma entrevista antiga do início positivo do trabalho de Milito. Mas o diretor de futebol do Galo, Vitor Baggi, falou tudo isso na véspera da decisão da Libertadores. A derrota para o Botafogo na final derrubou o discurso menos de uma semana depois. A ideia era que nós reavaliássemos o trabalho ao final da temporada, mas conversando ali pós-jogo, né, foi perceptível, né, o esgotamento do Milito. Tem uma série de questões, tem um momento que eu acho que o futebol brasileiro engole o Milito. Você tem que adaptar a forma de trabalhar à quantidade de jogos, a carga de trabalho à quantidade de jogos, porque senão as pernas não aguentam. Foram 8 meses do argentino Gabriel Milito no comando do Atlético. Mais um técnico que não consegue avançar um ano de trabalho no clube na última década. Dos últimos 15 treinadores do Atlético, só Levir Coupe ultrapassou um ano de trabalho na equipe, entre abril de 2014 e novembro de 2015. O treinador conquistou 3 títulos. A festa de Levir Coupe! Mesma quantidade de taças de Cuca em 2021. Mas o trabalho vitorioso do técnico durou pouco mais de 9 meses e terminou por desejo do treinador. Milito também não quis continuar, mas deixou o clube em comum acordo com a diretoria, com os vices da Copa do Brasil e da Libertadores e uma sequência de 12 jogos sem vencer. A dificuldade do contexto Brasil é que aqui não é um contexto propício a um treinador dar a volta numa situação que atingiu um nível de resultados tão ruins assim. Temos uma parcela muito grande em tudo que a gente vem apresentando dentro de campo e paciência agora, a gente tem uma final no domingo contra o Paranaense e vamos fazer de tudo para ganhar o jogo. Parece brincadeira de mau gosto com o torcedor, mas é verdade. Uma semana depois de disputar a final da Libertadores, o Atlético vai para a última rodada do Brasileirão com risco de rebaixamento. Dá para acreditar? Tudo porque deu zebra em Curitiba. O Atlético Paranaense recebeu o Bragantino, podendo se garantir na elite e definir o último rebaixado. Mas foi surpreendido por um ex-jogador do Galo. Eduardo Sacha abriu o placar para o time paulista. Eric empatou para os paranaenses. Mas o Sacha marcou de novo, 2-1,
E o Bragantino, do técnico Fernando Seabra, voltou a vencer após 3 meses. Chega vivo na última rodada e fez a noite em Curitiba acabar em cenas lamentáveis. No Maracanã, o roteiro de drama do Fluminense contra o já rebaixado Cuiabá ficou ainda maior quando John Arias perdeu esse pênalti. Sorte do colombiano que o compatriota Kevin Serna fez o gol da vitória tricolor. 1-0, resultado que não livrou o time, mas confirmou a queda do Criciúma para a Série B. Resta uma vaga no Z4, que pode sobrar para o Bragantino, Furacão, Fluminense ou Galo. Quem diria que essa seria a preocupação do atleticano em dezembro, hein? Quem diria, hein? Gente, mas o risco é pequeno, menos de 4%, mas é importante mostrar os cenários, né, pro torcedor. O Atlético escapa da Série B com vitória ou empate contra o Atlético Paranaense. E aí, se perder, precisa que o Bragantino vença o Criciúma. Se o Bragantino vencer, a torcida é por uma derrota do Fluminense para o Palmeiras. Lembrando que o Atlético também briga por uma vaga na Sul-Americana e tem que ficar até a 14ª posição. Amanhã a gente volta para esquentar a última rodada do Brasileirão. Um beijo. A nossa equipe está aqui em frente à sede do Atlético, em Lourdes, aqui em Belo Horizonte, onde um protesto foi convocado por algumas torcidas organizadas do Atlético para as 19 horas. Até o momento, movimentação muito tímida, não tem nenhum torcedor, mas o reforço da segurança ali em frente à sede do Atlético. Esse protesto dos torcedores foi convocado principalmente contra a diretoria, segundo eles, falta investimento na montagem do elenco, no planejamento, e também por uma satisfação sobre o momento em que o clube vive. Eles questionam muito essa questão da dívida do clube, né? E pedem mais esclarecimentos. Recentemente, um dos dirigentes do Atlético disse que a temporada do ano que vem deve ter um investimento mais enxuto, porque o Atlético está fora da Libertadores e vai ter que trabalhar com um orçamento mais apertado diante das dívidas do clube. Então, até agora, em frente à sede do Atlético aqui em Lourdes, não tem a presença do torcedor, que deve chegar mais próximo ao horário marcado, que é os das 7 horas da noite, mas já tem um esquema de segurança montado em frente à sede do Atlético por causa dessa convocação feita principalmente nas redes sociais, na internet, no Instagram, no X, que é o novo Twitter, para essa mobilização da torcida atleticana aqui nesta sexta-feira. Como você vê tudo isso, hein, Lélio? Essa movimentação dos torcedores do Atlético nesse protesto programado, né, para mais tarde. É um momento delicado, digamos assim, né? Se criou esse momento delicado em função dos resultados do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, é claro. O Railan citou aí, em frente à sede de Lourdes, sobre outro motivo ou uma outra motivação. A fala do Rafael Menin sobre o próximo ano, que também não deve ter grandes investimentos. Como você está vendo tudo isso, hein, Metralha? Olha, isso aí é o retrato fiel, né, dos 4 R's do Atlético. É isso aí. Sempre, né, falam que vão fazer uma coisa e no final fazem outra. Primeiro disseram do sucesso financeiro na temporada. O Atlético tinha o objetivo de chegar às 8ª da Copa do Brasil e da Libertadores. Chegou a 2 finais. E isso aí não rendeu dinheiro? E agora já o orçamento está apertado. Independentemente de competição, o Atlético tem que investir e voltar a reforçar a sua equipe. Beleza, pode haver uma continuidade, outros jogadores vão sair. Agora, quem fica aí falando em enxugar as contas, não se pode dar ao luxo de pagar R$800 mil ao Vargas. Não se pode dar ao luxo de pagar R$600 mil ao Allan Kardec. Não pode. Não pode. Entre outros, altos salários do elenco e de jogadores que não entregam tanto assim. Então, é muito simples. Tem que começar a enxugar onde não entrega. E, ao invés de ficar pagando aí, por exemplo, aí a conta de 1.400.000 em 2. Trazer um só para resolver é bom também. É bom. Mas, até o Seabra falou, quem manda tinha que aparecer. Quando apareceu, só falou o que o torcedor não gostaria de ouvir. E no momento errado. No momento errado.
Porque houve muitas promessas, entre elas de que em 2025 o Atlético seria uma potência mundial. Teria mais 3, 4 Hulks e por aí vai, né? Mas, na verdade, o que foi feito, por exemplo, às vésperas de uma eleição, foi um palanque político, né? Para quem foi eleito num jogo de futebol do Atlético contra o Vitória. Tá certo? E o Atlético foi usado dessa maneira, para fazer política. Foi também. Menos para fazer futebol. O time chegar a uma final de Copa, isso aí pode chegar. O Paulista de Jundiaí chegou, o Brasiliense chegou, o Santo André, tudo pode acontecer numa competição mata-mata. Mas o retrato fiel, né, da gestão de futebol do Atlético foi o Brasileirão. Gente, futebol hoje a regra mudou, são 5 substituições e o rapaz, né, ele colocava um time todo reserva pra jogar, e aí quando tava perdendo de 2-0 começava a colocar titulares no desespero, pelo amor de Deus, e ninguém teve peito pra chegar nele. O diretor foi despedir o treinador, tava chorando, isso não existe. A demissão é do futebol, e um camarada experiente igual o Vitor tá no futebol há quantos anos? Quantos e quantos técnicos ele viu sendo demitidos aí, sendo que ele se dava bem ou não com o treinador? Acontece. Então, tem muita coisa errada e a ser corrigida para o próximo ano, e esperamos, né, que pelo menos aí 90 minutinhos aí de um sanguinho a mais e para garantir o Galo na primeira divisão ano que vem, porque aqui eu cansei de falar, nós debatemos, a pontuação era baixa, esse número de vitórias aí é uma vergonha do Atlético, 10 vitórias no Campeonato Brasileiro, e conseguiu chegar à última rodada correndo risco de cair. O Atlético no retorno, gente, não dá pra passar pano, não dá. O Atlético não ganhou do Vitória quando o Vitória estava morto, só pra lembrar, não ganhou do Cuiabá, já praticamente rebaixado, ele perdeu pro Atlético Goianiense, já rebaixado, ele ressuscitou o Juventude, que hoje está à frente dele. O Juventude estava quase rebaixado para a segunda divisão, o Atlético perdeu em casa. Eu tô falando aqui de 4 jogos, e tem outros, hein? De 4 jogos que poderiam perfeitamente significar uma classificação até mesmo antecipada do Atlético para que fosse a pré-Libertadores do ano que vem. Mas nem isso conseguiu. Então, além do grande vexame de sábado, eu espero que não esteja próximo de um maior ainda no ano de 2024, Léo Campos. Olha só, Léo. Sabra, só pedir um minutinho, porque o Railan, ele parece ter um torcedor lá com ele, já vou ouvir sua opinião. Dani, diga lá, Railan. Léo, enquanto a gente entrava ao vivo aqui logo no começo aí do bloco, né, para poder falar desse protesto, o torcedor do Atlético, Guilherme Figueiredo, ele procurou a gente aqui e mostrou até mesmo um pouquinho de preocupação pouquinha não, né, Guilherme? Bastante preocupação com essa possibilidade de rebaixamento do Atlético no domingo, é isso mesmo? Nossa senhora, o time já vem decaindo há muito tempo, sem produtividade, jogando para trás. O Milito já devia ter saído há mais tempo, porque o time não evoluiu, o time foi caindo aos poucos, e até durante as vitórias na Copa do Brasil com o Vasco, a gente já viu o time sem produtividade, e a diretoria está muito omissa. Desde quando saiu o Rodrigo Caetano, não tem providência, não tem participação, tá difícil. O elenco do Atlético conta hoje no time principal com grandes jogadores, né? A gente tem algumas estrelas ali, mas a gente comentava mais cedo, na sua avaliação também, faltou mais opções para o treinador? Faltaram opções, mas faltou esquema tático, porque o esquema tático dele se mostrou decadente, porque o time só foi piorando. E eu acho que o time chegou aonde chegou por causa da qualidade dos jogadores. Então, eu acho que faltou uma avaliação maior da diretoria e uma participação também da diretoria. Guilherme, agora sobre esse sentimento para domingo, né? A gente sabe que um empate
O Atlético continua na Série A, mas o time vive uma sequência ruim aí de 12 jogos sem vitórias. E aí, caso tropece para o Atlético Paranaense na Arena MRV, vai precisar aí de uma combinação de torcer por alguns resultados aí também, que são bem improváveis, para poder acontecer. Como é que tá esse coração aí até domingo? Não, tá pulsando forte porque o risco é real pelo que o time tem produzido. Então a gente se preocupa, mas a gente torce para que essa vitória, que não vem há muito tempo, venha, porque a vitória nos dá a classificação à Sul-Americana, porque seria uma vergonha também o time do Atlético não estar ano que vem pelo menos na Sul-Americana. Obrigado, Guilherme. Só para pontuar para toda a nossa audiência, Léo, que são alguns resultados que precisam acontecer para o Atlético ser rebaixado. Entre eles é uma vitória ou um empate do Fluminense com o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras que ainda sonha com o título, e um outro resultado que também teria que acontecer é a vitória do Bragantino, que recebe o Criciúma no interior de São Paulo. Se esses resultados acontecerem na última rodada e o Atlético perder para o Atlético Paranaense, aí o Atlético teria a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, mas no critério de desempate, que seria o saldo de gols, o Red Bull Bragantino ficaria na Série A de 2025. É verdade, Raylan. O Galo precisa de um empate, né? O empate, o Atlético